Oi, eu sou a Sara, tenho 18 anos e aos 4 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus assistindo a um DVD infantil. Desde pequeno eu sempre gostei de me expressar através da dança nos momentos de louvor dos cultos. E eu sempre dizia que eu queria ser uma bailarina missionária, mas meus pais nunca tinham ouvido falar sobre isso. E mesmo não entendendo profundamente o significado disso, eu sabia que Deus tinha colocado esse propósito no meu coração, até porque essa é a única explicação. Eu comecei a fazer balé dos 10 para os 11 anos e aos 12 anos de idade, meu pai ouviu numa rádio sobre uma companhia de balé cristã lá dos Estados Unidos que estava em turnê aqui no Brasil e faria uma apresentação em Campinas. Eu fui assistir a apresentação e foi incrível. Eu vi concretizado na minha frente aquilo que Deus sempre falava no meu coração, bailarinos cristãos apresentando Jesus através da dança. Depois da apresentação, os bailarinos deram um testemunho apresentando o plano de salvação e também orando pelas pessoas que estavam lá. Eles também se colocaram à disposição para dar informações sobre a companhia. Minha mãe queria muito saber, mas como a gente não sabia falar inglês, a gente não sabia como seria. Mas o inesperado aconteceu. Um casal atrás de nós fez um sinal para que a gente fosse até eles conversar. E eles perguntaram se a gente falava inglês, a gente disse que não, então eles chamaram uma intérprete para ajudar. Eles perguntaram quem eu era, quantos anos eu tinha, se eu era uma bailarina. Então a minha mãe contou toda a minha história para eles, falando que eu tinha começado a fazer balé há pouco tempo e que eu sempre dizia que queria ser uma bailarina missionária. Eu não me lembro de muitos detalhes, mas eu lembro que enquanto minha mãe falava, eles ficavam dizendo "Uau!". E quando minha mãe terminou, eles disseram algo que a gente não estava esperando. Que eles eram os fundadores da companhia e que era uma companhia missionária. Eles estavam em turnê no Brasil, fazendo audições, porque no ano seguinte eles inaugurariam uma base aqui no Brasil, em Curitiba, com um programa de treinamento para bailarinos e bailarinas a partir de 17 anos que tinham um chamado missionário. No final da nossa conversa, ele orou por mim e aqui está a foto, inclusive, desse momento. E também me disse duas coisas. Ele disse que se essa semente realmente fosse do Senhor, iria permanecer no meu coração. E ele disse ainda, nos vemos daqui 5 ou 6 anos. Os anos se passaram e esse sonho continuou no meu coração. Só que por alguns motivos, eu tinha começado a desacreditar um pouco dele. Porque no meio do caminho, eu descobri outras modalidades de dança e eu era muito elogiada nelas. Então o sonho de ser uma bailarina profissional parecia cada vez mais distante, por conta de inúmeras inseguranças que eu adquiri no meio do caminho. Mas os meus pais nunca deixaram de orar por mim para que a vontade de Deus fosse realizada na minha vida. No início de julho desse ano, 2022, enquanto eu me apresentava no espetáculo da escola de dança onde eu fazia aulas, a minha mãe me disse que ela estava orando da plateia e Deus trouxe à memória dela a foto exata aqui que eu mostrei pra vocês, dos fundadores da companhia orando por mim. Naquele dia, ela entrou em contato com a companhia Balé Magnificar para saber mais informações sobre o programa de treinamento que eles tinham em Curitiba e continuou orando sobre isso, mas ela não me disse nada. No início de julho, eu participei de um Congresso Nacional de Artes Cristãs em Piracicaba. E nossa, fazer aulas e dançar inteiramente pro Senhor o dia todo falou muito ao meu coração. Naquele dia, ele me relembrou do propósito da dança na minha vida. Na volta, eu vim comentando com a minha mãe sobre tudo isso e sobre toda a experiência que eu tinha passado nesse dia. E ela me disse que ela tinha entrado em contato com o Balé Magnificar. E eu finalmente voltei a sonhar com isso, mas as inseguranças e o sentimento de incapacidade ainda continuavam. Depois disso, eu participei de uma competição de dança e uma das coreografias que eu dancei nessa competição era um solo, estilo livre, mas que era na sapatilha de ponta e tinha bastante influência de balé. Durante todo o processo de montagem e ensaio dessa coreografia, Deus falou muito comigo e eu vi claramente o cuidado e o trabalhar de Deus nas inseguranças que eu tinha. Então eu competi, e durante toda a apresentação eu senti como se Jesus estivesse dançando comigo. Ele era meu parceiro e minha única plateia. Parecia que tinha durado horas e não só 2 minutos. Quando eu saí, o coreógrafo me disse que ele nunca tinha me visto dançar daquele jeito e que ele tinha se arrepiado muito e nem sabia o porquê. Mas eu sabia. Era por causa dele, porque tudo é sobre ele, Jesus. E bom, eu ganhei em primeiro lugar com esse solo, com notas altíssimas, e a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus e dizer que tudo era pra glória dele. Então ele disse ao meu coração que se ele fosse o centro da minha vida e da minha dança, eu sim seria capaz de ser uma bailarina profissional. Então os meus pais me encorajaram e eu me preparei intensamente durante 1 mês e enviei minha audição por vídeo para o Balé Magnificar no dia 31 de outubro. No dia 16 de novembro, eu recebi a minha resposta e eu fui aprovada para o programa de treinamento.
O Ballet Magnificat é uma companhia de dança profissional dedicada em atingir o maior público possível com a mensagem transformadora do Evangelho. Fundada em 1986 nos Estados Unidos, a companhia já se apresentou em mais de 45 países e já treinou e formou bailarinos por todo o mundo. O programa de treinamento profissional em Curitiba teve início em 2017 e, além de treinar bailarinos para missões, fazem apresentações em teatros, igrejas, escolas, hospitais, orfanatos e eventos da prefeitura, espalhando o amor e o evangelho de Jesus por todo o Brasil. Eu serei treinada como bailarina e missionária no programa de treinamento, que tem como objetivo preparar artistas cristãos para a companhia do Ballet Magnificat, que viaja por diversos países espalhando o evangelho de Jesus. O programa de treinamento tem duração de 1 a 4 anos e o coração dele inclui conteúdo discipulado para treinar os artistas cristãos para o evangelismo e dança. O início do programa será na primeira semana de fevereiro de 2023 e eu tenho muitos desafios pela frente. O custo com a mensalidade, com a moradia, com a alimentação, com o enxoval e com a mobília são por minha conta. Então, por isso que eu estou aqui te contando a minha história, para te convidar a ser meu parceiro nesse chamado missionário que Deus tem para mim. Você pode ser um parceiro de oração. Preciso muito de intercessores nessa nova etapa da minha vida. Também, se assim desejar, você pode fazer uma oferta para me ajudar no custeio da minha ida e preparo de tudo. Além disso, você também pode se tornar o mantenedor desse projeto missionário, com uma oferta voluntária mensal, que, se assim você desejar, será renovada a cada 6 meses. Durante todo o treinamento, eu estarei enviando para os meus parceiros informações sobre o que Deus tem feito em mim e através de mim. Vou deixar aqui na tela meu número de WhatsApp para você poder entrar em contato comigo. Além disso, aqui embaixo desse vídeo tem um link que vai te direcionar para aquilo que você sentir no seu coração. Conto com você e muito obrigado por me ouvir até aqui.